Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Hoje nós vamos falar da nossa última aula da disciplina de liderança, criatividade e tomada de decisão. Chegamos ao final da nossa disciplina e hoje nós vamos falar sobre o último tema, que é o ato de decidir. Nós, ao longo da disciplina, falamos a respeito aí de alguns conceitos, algumas funções e algumas situações que envolvem a liderança. Falamos a respeito da criatividade também, que foram temas pertinentes para desenvolver o pensamento aí sobre a criatividade. Estamos chegando aí no nosso último tema, que é a tomada de decisão, que é o ato de decidir. E hoje nós vamos discutir alguns temas, algumas situações, quando nós falamos do ato de decidir. E em nossa vida nós passamos por diversas situações que nós devemos e que nós temos que tomar decisões. Então nós temos que tomar decisões em nossas vidas pessoais, né? Em nossa vida pessoal ali, eu tenho que decidir se eu fico ou não fico com aquele namorado, com aquela namorada. Eu tenho que decidir qual carreira eu devo seguir. Tenho que decidir qual curso técnico eu devo fazer, qual graduação. Nós temos que decidir questões familiares, situações complexas, situações pessoais e também temos que decidir em nossa carreira profissional, em nosso profissionalismo, ou seja, em nosso dia a dia, nas organizações, em nosso dia a dia que envolve as empresas. E o que eu quero trazer para a aula de hoje é mais voltado para o tema organizacional, para questões organizacionais, quando nós vamos falar do ato de decidir. É óbvio que também nós vamos talvez pegar alguns desses temas, alguns desses tópicos e trazer para a nossa vida pessoal, mas também ele é mais voltado especificamente a aula de hoje para o ato de decidir nas questões organizacionais, tá? E aí Napoleão Bonaparte, ele fala que nada é mais difícil e, portanto, mais precioso do que ser capaz de decidir. Ou seja, nós temos a difícil missão de decidir algo, mas é precioso quando nós vamos decidir, quando nós somos capazes de decidir algo. Nós não devemos deixar as questões que envolvem o nosso profissional ou as questões como um todo, deixar passar aquilo, deixa que isso se decide sozinho, isso se resolve sozinho e nós não decidimos. Então nós temos o poder de decidir e nós devemos decidir, nós devemos tomar as decisões e possivelmente que sejam aí as decisões corretas, né? Então, nós vemos que todas as decisões de cunho profissional, elas são esperadas que se tenham razões para as escolhas feitas. Então, quando nós vamos falar de questões profissionais que têm cunho profissional, que envolve as organizações, que envolve o nosso trabalho, é esperado que nós tenhamos razões, ou seja, que nós possamos agir na tomada de decisão pela razão, agir pela razão das nossas escolhas, tá? Normalmente, quando nós pegamos aí, nós vemos os gerentes, os diretores, o pessoal aí, os CEOs da alta cúpula, né, de empresas, eles procuram tomar decisões mais racionais, agir mais pela razão, né, que sejam coerentes com as opções de escolhas. Então a gente vai ver que quando nós temos o ato de decidir, nós, pelas questões profissionais e empresariais, no ambiente empresarial, é viável que nós possamos tomar as decisões de forma racional, de forma que haja pelas razões, tá? Um processo de decisão inicia-se pela
identificação das necessidades, do que é possível fazer, da informação que está disponível e da comunicação que precisa ser efetuada. Ou seja, quando nós temos o processo da decisão, quando nós vamos tomar uma decisão, nós devemos identificar alguns pontos aí, né? Do que é possível se fazer quando nós vamos tomar a decisão, ou seja, o que eu vou fazer, o que é possível eu fazer aqui para que eu tome essa decisão, né? Você vai levantar as informações, você vai ter que ter uma boa comunicação quando tomar essa decisão e verificar o que precisa ser efetuado. Isso eu digo nas questões empresariais, tá? Nas questões organizacionais, enfim, no nosso dia a dia do nosso trabalho. E aí, eu falei da questão das decisões quando nós estamos no ambiente organizacional, no ambiente corporativo. De certa forma, nós devemos decidir pelas razões. E aí nós vamos ver aqui, quando nós resolvemos tomar uma decisão voltada pela razão, aí a gente pode ver que deve-se considerar uma boa decisão aquela que é fundamentada em dados, em análises, em valores relevantes, né, que produz bons resultados e segue procedimentos éticos. Então, quando nós vamos tomar uma decisão voltada pela razão, a gente tem que considerar esses pontos. Então, um exemplo aí, suponhamos que você seja o responsável pelo setor de recursos humanos, eu gosto muito de dar esses exemplozinhos, e aí você tem a difícil missão, o difícil ato aí de decidir sobre uma demissão. Se fulano, ele tem que ser mandado embora, se ele tem que ser demitido, você tem que decidir isso. E aí, quando você age pela razão, você vai considerar a sua decisão através de dados, de análises, de valores relevantes. Então, a minha decisão foi fundamentada, a minha decisão para desligar fulano foi fundamentada em dados, em análises, em valores relevantes. Ou seja, eu verifiquei se fulano ele tem produzido bem, como é que está o grau de produtividade dele, o grau de empenho, como é que está a situação dele com os horários, se ele está cumprindo a carga horária, se ele é responsável nessa questão de chegar no horário, de entregar o trabalho da melhor forma possível, se ele é responsável. Então, eu vou agir, eu vou tomar a decisão de demitir tal funcionário pela razão. Então eu vou levantar dados, fundamentar dados para que eu tome a minha decisão. Então geralmente, e isso eu falo envolvendo uma questão de demissão, mas você pode decidir fazer um planejamento, implantar alguma coisa na sua empresa ou no seu trabalho, no seu setor. Você precisa agir pela razão, então você precisa fundamentar aquilo que você vai decidir, tá? Só para a gente entender um pouquinho a questão da decisão voltada pela razão. E aí, quando nós vamos tomar as decisões baseada na emoção, nós vemos o quê? Que ela está ligada às emoções aí, as decisões tomadas pela emoção, ela está ligada exclusivamente na emoção. Então são focadas nas interpretações e interligações dos fatos, sempre em caráter pessoal e sujeito a julgamentos que são precipitados e aí que são totalmente pendentes a uma única opinião prévia de análise. Então eu dei o exemplo do fulano lá que eu tomei a decisão de desligá-lo, eu agi pela razão, fundamentei. Vamos supor que eu tomasse a decisão de demitir uma pessoa através da emoção. Então, eu estou decidindo pela emoção. Então, estou
fazendo julgamentos precipitados. Eu vou desligá-lo porque hoje eu não estou de bom humor, hoje eu vou agir pela emoção e demite o funcionário, não faz o levantamento para ver. Vamos supor, o funcionário não me dá bom dia, por exemplo, e aí eu vou agir pela emoção. Não, ele tem que ser desligado, mas não age pela razão, não verifica que o funcionário tem dado um bom exemplo, que o funcionário ele entrega o trabalho dele no prazo, que o funcionário ele faz a empresa crescer com o trabalho dele, ou seja, agir pela emoção só por conta de um mero detalhe, e aí eu fiz a demissão errada, eu fiz a escolha errada, né? E aí tem a outra questão também, eu fazer julgamentos precipitados. Coitado do fulano, eu não vou desligá-lo, porque isso, aquilo. Você acaba agindo pela emoção e não vê que o funcionário é um mau funcionário, que chega atrasado, que torna o ambiente profissional hostil, um profissional que não entrega o seu trabalho no prazo, e aí pela emoção você decide não desligá-lo e ele torna um caos no ambiente de trabalho, no seu setor. Então, quando nós vamos ter o ato de decidir, pessoal, é fundamental que nós tenhamos a razão, que a nossa decisão seja voltada pela razão, tá? É óbvio que nós somos seres humanos, temos emoções no nosso dia a dia e nós precisamos, né? Nós temos a emoção em nós, mas nós devemos dosar isto muito bem para que nós não tomemos decisões precipitadas, tá? E para a gente evoluir aí nesse assunto, do ato aí de decidir, das decisões, pensando no lado organizacional, que para a gente agir na complexidade com a consciência das contribuições inerentes à decisão organizacional, é necessário aí a gente verificar 6 fatos, 6 fatores aí que são importantes. Primeiro é adquirir uma visão mais dinâmica dos processos organizacionais, que é acompanhar a mudança do cenário. Ou seja, quando eu vou decidir, eu vou precisar ter uma visão dinâmica. Eu vou acompanhar a mudança do cenário como um todo. Eu vou verificar os processos organizacionais. Eu não vou decidir somente por uma questão ali que está paralela, que está isolada. Não, eu vou acompanhar o cenário como um todo. Então, para se ter o ato de decidir em questões inerentes a decisões organizacionais, o primeiro ponto é adquirir uma visão mais dinâmica dos processos organizacionais. Segundo, saber agir por exceção, ou seja, agir fora do que é esperado, das tradições e esquemas pré-fixados. A gente, quando vai decidir algo, não vamos ficar baseados só nas tradições, só no que já é esperado. Então, é a gente saber agir por exceção. Poxa, vamos agir, tomar essa decisão de planejar, de colocar em prática esse planejamento, mas vamos agir por exceção. Sempre nós fazemos assim? Que tal nós mudar um pouco a situação e agir fora do que já é esperado, tá? Terceiro fato aí, terceiro ponto, é usar sempre múltiplos fatores para examinar o mesmo problema. Ou seja, propor diferentes cenários para o mesmo problema. Então, considerar múltiplos fatores aí. Então, eu vou examinar o problema, eu vou tomar essa decisão, eu vou implantar esse projeto, eu vou apresentar essa questão no meu trabalho, mas eu vou considerar os múltiplos fatores. Quais são os cenários? Eu vou propor isso, mas vou propor desta forma, eu vou agir de forma diferente. Então, você vai sempre ter vários fatores para examinar o problema e ter o ato de decidir. Uma outra questão é evitar associações simplistas ao julgar pessoas. Então, isso não deve ser feito em base de achismos. Então, é evitar isto, tá? Até porque você vai evitar ali julgar o trabalho de alguém, julgar as pessoas.
Então, eu acho que isso deve ser feito. Eu acho que fulano não tem desempenhado um bom papel. Eu acho que esse planejamento... Não faça esse tipo de associações, tá? Porque você vai acabar julgando as pessoas, julgando as decisões e vai tomar uma decisão que vai até, de certa forma, trazer um preconceito aí do que a pessoa pensa, do que os fatos são, tá? Outra questão é agir com flexibilidade nas definições estratégicas, então tomar o devido cuidado para não engessar demais as escolhas. Então é a questão de você tomar as decisões, seja flexível nas decisões, não seja aquela pessoa que eu só tomo essa decisão, eu só faço desse jeito, é somente desta forma. Tenha cuidado, não vai engessar o processo. Isso acaba afetando os demais que estão à sua volta, isso acaba afetando as suas escolhas, você vai acabar não conhecendo novas situações, não conhecendo novos planejamentos, porque você não está flexibilizando as suas estratégias. Um outro ponto é aceitar a diversidade de métodos de trabalho. Então, o respeito é um dos pilares do processo decisório, ou seja, os métodos de trabalho não são só os seus métodos de trabalho. Aceite a diversidade, aceite a opinião dos outros, escute o que ela tem a oferecer. Então, o respeito é um dos pilares do processo decisório. Eu respeito a opinião da fulana, do ciclano, então vamos decidir desta forma. Eu respeito, não concordo, tudo bem. Respeitei a opinião, escutei os diversos tipos de métodos e nós vamos, de uma forma consensual, tomar essa decisão. Então isso é um dos pilares aí para o processo decisório. Pessoal, o ato de decidir, segundo aí Lacombe, ele explica o papel do administrador de empresas dentro do processo decisório. E quando nós falamos de administrador de empresa, nós falamos não só da pessoa que tem uma empresa em si, mas de uma pessoa que está em um setor e é líder, que é encarregado, que é, de certa forma, um assistente, enfim, é uma pessoa que consiga administrar o seu trabalho em si. Então, ele explica aí que dentro do processo decisório, a tomada de decisão ela está presente em todas as funções do administrador, do profissional em si. Então, quando nós pensamos no ambiente profissional, a tomada de decisão ela está presente em todas as situações. Quando você vai auferir uma meta, você tem que decidir quais são as metas, quais são os objetivos, a equipe, como que a equipe vai trabalhar, como que vai funcionar isto, aquilo. Então, a tomada de decisão está em todos os sentidos, nos planejamentos estratégicos que se vai tomar. Então é importante nós sabermos disso, que enquanto nós estamos no ambiente profissional, você vai ter que tomar a decisão. Não tome a decisão precipitadamente e também não demore para tomar a decisão. Ao longo do seu dia a dia profissional, se você está empregado, se você vai estar à procura de um emprego, quando você estiver no trabalho, ao longo do dia, você tem metas para bater, você tem a equipe para trabalhar junto ali, você tem planejamentos e você vai ter que decidir. E você tem que ter a atitude da decisão, tá? Não procrastinar, não deixar para depois. Então, pense muito bem nisso. A intenção desta aula é fazer com que você entenda que você tem que decidir e tem que ser ágil, tá? Ser ágil nas suas decisões, mas que você se baseie ela em fatos, em levantamentos, em razão, agir com emoção em determinados sentidos, mas que sempre você vai ter que decidir, tá? E aí, segundo Maximiano, ele fala que tomar decisões é a essência do trabalho dos profissionais e os principais componentes que contribuem para as melhores escolhas são
Decisões feitas com base em julgamentos de alternativas embasados por pesquisas técnicas e percepções. As alternativas originam-se de situações que oferecem problemas e oportunidades, ou seja, ele está falando aqui que as decisões, elas, de certa forma, precisam ser feitas e baseadas aí através de pesquisas técnicas que façam o quê? Poxa, eu preciso decidir. Então, quais são os problemas que essa decisão vão me trazer ou oferece? Quais serão as oportunidades? Quais serão os resultados? Quais serão os benefícios? Então, quando você vai decidir, você precisa verificar e fazer esse levantamento do que você tem de problema, do que você tem de oportunidade, para que você faça e tome a decisão correta. Tá? Outra questão é desenvolver habilidades de reconhecimento das situações apresentadas que exigem decisões. Então, você vai desenvolver habilidades, tá? Para que você tome as decisões corretas e adequadas. Outra questão, diagnosticar problemas analisando relações de causa e efeito prévios. Então você precisa diagnosticar o problema, você precisa levantar os problemas que você tem durante um processo de decisão, analisá-los para que sejam realizados da melhor forma possível a sua decisão. Pensar criativamente para gerar, né, mais alternativas. Ou seja, pessoal, eu falei bastante sobre o processo da criatividade. Nós nascemos criativos, nós temos a criatividade dentro de nós e nós precisamos exercer a criatividade. E quando nós falamos em tomar as decisões, obviamente que pensar criativamente vai gerar aí diversas alternativas para que você possa decidir e tomar a decisão correta. Então, seja criativo para que você possa tomar as decisões corretas e as melhores decisões possíveis. Um último ponto é pensar também de forma crítica para avaliar e selecionar alternativas. Então, seja crítico, né? Pense de forma crítica quando você for analisar e selecionar alternativas para decidir. Isso é importante também, tá? E aí nós podemos evoluir no nosso entendimento sobre a tomada de decisão, que para nós vermos aí o grau da importância da tomada de decisão, tem um autor que é o Herbert Simon. Ele levou anos aí, 40 anos da vida dele, estudando sobre esse assunto de tomada de decisão, do ato de decidir, e ele diz que a decisão é um processo de análise, de escolha entre várias alternativas disponíveis do curso de ação que uma pessoa deverá seguir. E aí, esse autor, ele destacou 6 elementos típicos para a tomada de decisão. Então, ele fala que todos nós, né, quando nós todos vamos tomar a decisão de algo, fazer a tomada de decisão, ter o ato de decidir, nós temos aí 6 elementos típicos nesse processo. O primeiro é o tomador de decisão, que o indivíduo que faz uma escolha entre várias alternativas, ou seja, eu tenho várias alternativas, mas eu vou tomar a decisão, eu vou fazer a escolha e vou tomar esta decisão, tá? O segundo são os objetivos, o que o tomador de decisão pretende alcançar com as suas escolhas. Quais são os objetivos que ele pretende para tomar a decisão? O terceiro ponto são as preferências, que são aí relacionados aos critérios que o tomador de decisão usa para fazer a sua escolha. Então, quais são os critérios? Quais são as preferências? O que é que eu uso para tomar as minhas decisões? Eu tomo as minhas decisões pelas emoções ou pela razão? Quais são os critérios para mim tomar as decisões? Então, são as preferências. Outra questão é a estratégia,
que é o curso da ação que o tomador de decisão definiu para atingir os objetivos, quais serão as estratégias para que você tome a decisão. O outro ponto é a situação, que aí já está relacionado ao aspecto ou os aspectos do ambiente que envolve o tomador, que em sua maioria estão fora de controle, compreensão e que afetam sua decisão. Então, são as situações do dia a dia. Então, estou de mau humor, estou triste, estou muito otimista, animado. Então, são as situações que vão fazer com que você tome a decisão naquele determinado dia, naquela determinada situação em si, tá? E aí o outro ponto é o resultado. Então, eu tive a decisão, então eu tive estratégias, eu tive as minhas preferências, tracei os meus objetivos. Diante dessa situação, eu tenho o meu resultado, que é a consequência de uma estratégia de decisão. Então, segundo esse autor aí, o Herbert Simon, essas 6 situações aí, esses 6 elementos são típicos na tomada de decisão. Pessoal, o último ponto que eu quero deixar aqui para vocês está relacionado com a intuição. A intuição como auxiliadora na tomada de decisão. E aí, quando nós vamos falar de intuição, de acordo com o nosso material, a intuição é uma sensação intrínseca aos indivíduos sobre fatos externos e associações nele existentes. É uma forma comum de processar a formação ou expressar emoção. Ou seja, a intuição é uma sensação intrínseca. O que isso quer dizer? Ela é inata, ela é diferente de cada uma. Eu tenho a minha intuição, você tem a sua intuição, ela é intrínseca do indivíduo. Então, cada um tem a sua intuição. E aí, ela está associada a fatos internos ou externos que são associados, ou seja, eu dependo de uma situação de emoção para mim ter tal intuição. Então, pela minha intuição, hoje eu estou de mau humor e pela minha intuição isso não vai dar certo. Ou estou emotivo, pela minha intuição isso vai dar certo. Então, a intuição ela começa a pensar nesse sentido. De uma outra forma também, que ela é natural e inconsciente da mente humana, fazendo interconexões mentais que buscam influenciar o processo de aceitação, rejeição e análise de dados. Ou seja, a intuição ela acaba fazendo interconexões mentais que buscam influenciar o processo do quê? De aceitação. Ou seja, pela minha intuição, eu aceito essa proposta. Pela minha intuição, eu rejeito esse candidato. Pela minha intuição, vamos analisar os dados. É mais ou menos nesse sentido. E aí, todas as decisões refletem um pouco o sentimento das pessoas quando nós falamos em intuição. Então, existe uma interligação entre a razão e a emoção nas escolhas. Ou seja, pessoal, a intuição ela tem um pouquinho da razão e um pouquinho das emoções, né, nas escolhas. E quantas vezes nós não tomamos decisões pela nossa intuição? Poxa, pela minha intuição, eu deveria aceitar aquela proposta, eu deveria ter realizado aquele planejamento, pela minha intuição, eu deveria ter feito aquele benefício. Ou seja, nós tomamos decisão pela intuição. Tem o seu lado positivo, que talvez nós acertamos, mas também tem o lado negativo. E aí nós vamos ver quais são as desvantagens do processo intuitivo quando nós vamos tomar alguma decisão. A primeira desvantagem é a alta variação conforme as emoções de cada dia. Então, estou para baixo hoje. Então,
a sua intuição talvez vai variar muito aí para você tomar uma decisão. Então tem uma alta variação conforme as emoções de cada dia. Cada dia nós estamos de um jeito, nós sabemos disso. Então é uma desvantagem, porque vai ter dia que você vai estar mal e vai tomar decisões pela sua intuição e você vai acabar quebrando a cara, vamos dizer assim, né? Literalmente falando. E também, se você está otimista em um dia e, pela minha intuição, esse projeto vai dar certo, vou aceitar essa proposta de planejamento, de ideia, de trabalho, vou apresentar essa proposta no meu trabalho, essa é a hora e talvez você agiu pela emoção ali, pela sua intuição, e não era a hora de apresentar o projeto, não era a hora de aceitar a proposta, não era a hora de aceitar determinado tipo de situação e tomou a decisão errada. Outra desvantagem, impossibilidade de verificar inconsistência e sutileza das informações, você age pela intuição e acaba perdendo a possibilidade de verificar os mínimos detalhes que você deveria analisar, mas pela sua intuição você agiu e não verificou as informações. Outra desvantagem é a dificuldade de sistematização contaminando os julgamentos das pessoas. Então você acaba tomando as decisões pela sua intuição e acaba, de certa forma, não se atentando à opinião dos outros, não ouvindo o outro, então acaba sendo uma desvantagem. E por último, a ausência de participação e de consulta a outras pessoas e recursos. Como eu falei, você acaba não ouvindo as outras pessoas e toma as decisões pela sua intuição e acaba fazendo pior aí, tá bom? Pessoal, nessa aula de hoje, o que eu quero trazer, o que o tema quer trazer para nós? Em nosso ambiente de trabalho, seja você um estagiário, seja você um líder, um administrador de empresa que seja, nós temos o ato de decidir. Nós temos que tomar as decisões. Não devemos procrastinar, deixar para depois. Seja em qual função que você esteja, você precisa ter o ato da decisão. Criativo, ser criativo para tomar as decisões, agir pela razão, principalmente quando envolve as organizações. Temos as nossas emoções, temos as nossas intuições, mas nós devemos decidir e decidir da melhor forma possível. Então analise os fatos, faça uma reflexão antes de tomar as decisões. Sabemos que não temos tempo, às vezes, de tomar determinada decisão por pressão, por um ambiente hostil que vivemos, mas nós devemos ter esse jogo de cintura aí para que nós possamos se destacar. Porque quando nós decidimos com rapidez e com inteligência, com criatividade, nós nos destacamos no mercado de trabalho, tá? No ambiente de trabalho em si, tá bom, pessoal? Seja um tomador de decisão, tá? Eu quero deixar aqui a atividade que nós vamos ter em nossa última aula. Temos 5 questões, tá? Que eu elaborei. A primeira questão é: quais são as principais características da tomada de decisão voltada pela razão? Expliquei isso aí no segundo slide. Quais são a questão 2, quais são as principais características da tomada de decisão voltada pela emoção? Expliquei isso também no slide 2, então tá muito fácil aí para que vocês possam seguir no entendimento. A questão 3, para agir na complexidade e com a consciência das contribuições inerentes à decisão organizacional, é necessário considerar 6 fatos relevantes. Então, quais são esses 6 fatos relevantes aí? Eu falei sobre as contribuições inerentes à decisão organizacional aí. Temos as complexidades na organização e eu falei de 6 fatos relevantes. A quarta questão, segundo Herbert Simon,
é possível demonstrar 6 elementos típicos na tomada de decisão. Quais são eles? Eu falei um pouquinho sobre esses elementos típicos aí, segundo Herbert Simon. E a última questão, quais são as desvantagens de considerar o processo intuitivo na tomada de decisão? Expliquei isso ainda há pouco, então são questões fáceis. Eu espero que vocês, pessoal, tenham gostado da nossa última aula. Dúvidas eu estarei disponível aí. O que eu quero dizer também, não esqueçam de fazer a aula, a atividade que tem lá no EAD, que eu mandei para vocês, lá por mensagem, que vocês têm que fazer, que é diferente da aula que nós estamos fazendo aqui, tá? A nossa atividade da última aula é essa aqui, então façam a atividade e espero que vocês tenham adquirido o máximo de conhecimento, que vocês possam levar para a carreira profissional, para o ambiente profissional de vocês essas questões de liderança, de criatividade e de tomada de decisão. Tá bom, pessoal? Forte abraço, eu vejo vocês aí em breve e espero que todos estejam bem, tá bom? Até mais, tchau, tchau.